E tantos outros heróis da fé se passaram: Elias, Eliseu, Davi, Salomão, Jó, Jeremias, Ezequiel, Daniel, tantos. E a salvação foi anunciada por Isaías, e ele disse: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E a salvação então veio através de Jesus, e ele disse: ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Mas ele também disse que a seara era grande e poucos eram os trabalhadores. O próprio Deus disse: a quem enviaremos? Quem irá por nós? E Paulo disse: como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E Jesus ainda disse: amai o próximo como a si mesmo. Bem-aventurados os misericordiosos, os pacificadores, os mansos, os puros de coração, os que choram, porque eles serão consolados. Se você quer entender o plano de salvação, se você quer ser um ceifeiro e cumprir o ide do Senhor, se quer aprender a amar o próximo como a si mesmo, se quer ser um bem-aventurado, conheça a Deus e prossiga em conhecê-lo. A escola bíblica dominical é um ótimo caminho para isso. Escola bíblica dominical, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. A paz do Senhor Jesus. Nesta manhã, louvamos a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede para entrarmos no seu lar, na sua casa, com a nossa escola bíblica dominical. Queremos agradecer a Deus por mais um trimestre. Hoje, o encerramento do nosso primeiro trimestre do ano de 2020. A lição de hoje, a lição de número 13. Mas nessa manhã, nós queremos agradecer a Deus pela vida do nosso irmão Humberto Nunes. Ele é o responsável pela nossa transmissão da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Ubatã, Bahia. Queremos agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, Moisés Soares Neto, bem como o corpo de obreiros da nossa igreja e todos os irmãos que nos acompanham, em especial aos alunos da nossa escola bíblica dominical. Nesta manhã também nós estamos com a presença do professor, o nosso irmão Edgar Santos. Ele trará o estudo da nossa lição nesta manhã. Lição de número 13, cujo título é O Homem em Jesus Cristo. O novo homem em Jesus Cristo. Quero convidar o nosso irmão amado em Cristo, Edgar Santos, professor da classe de senhores da nossa escola bíblica dominical. Amém. Paz do Senhor para os irmãos que estão nos acompanhando. Nós tivemos um pequeno atraso na transmissão, porque tivemos alguns problemas técnicos aqui, mas graças a Deus já vamos dar início. Nós queremos começar louvando a Deus, agradecendo a Deus por podermos ainda estar de pé, por podermos estar aqui juntos, mesmo que distantes,
mas estamos perto um do outro através dessa live. Então eu quero convidar você que está em casa para louvar a Deus junto conosco, adorando a Ele na beleza da sua santidade. Tá? Nós vamos cantar uma canção, queremos que você adore conosco em casa, tá bom? Não reparem porque eu não sou cantor não, tá? Então a gente está improvisando um pouquinho aqui. Essa canção ela retrata exatamente um pouquinho do que a gente está vivendo e do cuidado que Deus tem tido conosco e com as nossas famílias em todo o tempo. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, certamente não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti, espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar, mas eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti, eu cuido de ti. Amém. Amém? Glória a Deus. Que louvor lindo. Tenho certeza que falou ao seu coração, assim como falou ao nosso coração. Eu quero convidá-lo, se você quiser,
estar acompanhando a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 16. Eu te convido a fazer essa leitura bíblica conosco nesta manhã que introduz o estudo da nossa lição, O Novo Homem em Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe, no Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 1, nos diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho? Se vós falai de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Glória a Deus por esta palavra. Queremos convidar o nosso professor, Edgar, ele dará continuidade ao nosso estudo nesta manhã. Amém. Obrigado, Mônica. Mônica, nossa superintendente, que está aqui junto conosco, nos ajudando a transmitir esse encerramento da EBD de hoje. A EBD, nesse primeiro trimestre de 2020, trouxe como tema a raça humana, origem, queda e redenção. A gente estudou durante o trimestre a origem da raça humana e a queda do homem. E agora, para encerrar com chave de ouro, a gente vai falar do que nos possibilitou estar aqui agora, que é a redenção. O que nos possibilitou estar aqui juntos como filhos de Deus, louvando e engrandecendo o nome dele. É justamente o fechamento de tudo isso, a redenção através de Cristo. Por isso, o tema da nossa lição de hoje é o novo homem em Jesus Cristo. É exatamente consolidando o que nos conduz à salvação. O texto áureo da nossa lição, ele diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. É muito comum a gente ouvir de que você nunca vai, como dizer assim, assumir o status de perfeito. Você não vai conseguir assumir a perfeição.
e sabemos realmente que a perfeição do homem ela é um processo muito gradativo, mas ela vai ser atingida assim no auge quando tudo culmina na salvação. É a nossa salvação que vai nos permitir essa perfeição. A perfeição, então, é o quê? É o nosso status de perfeito diante de Deus, completo. Isso a gente está falando de quando a gente passa a receber um novo corpo, quando nos é dado um novo corpo, quando nos é dado uma nova vida, é o que todos nós almejamos. Então, assim, vamos sim chegar nessa estatura de perfeição. Essa perfeição vai ser dada quando nos encontrarmos novamente com Cristo. Essa é a promessa que nós tanto esperamos. Quando ele nos disse, eu vou preparar-vos lugar. Então, ele está preparando isso e os sinais que a gente tem visto nos últimos dias só tem mostrado que o retorno dele está o mais perto ainda, está o mais breve ainda de acontecer. E é nessa esperança que nós cristãos estamos nos apegando. Quando a gente passa, por exemplo, por momentos como esse que a gente está vivendo agora, a única coisa que a gente se apega, a única coisa que nos traz um pouco de conforto, um pouco de alento, é saber que isso é nada mais, nada menos que o cumprimento das promessas que nos foram feitas lá no passado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, mas o que a gente veio falar aqui agora é justamente de como é que a gente se tornou esse novo homem? Se é que é possível se tornar um novo homem? Como é que alguém, uma vez já concebido, uma vez constituído, já constituído de capacidades, constituído de expectativas, de uma personalidade, às vezes uma personalidade forte, com convicções que nem sempre são as melhores convicções, e agora a gente vem aqui falar que essa pessoa dotada de maldades, dotada de crueldades, às vezes, pode se tornar um novo homem. E é muito comum, às vezes, a gente ouvir no meio secular que quando um pregador, quando um homem, um novo cristão, quando ele começa a trazer boas novas de Cristo, quando ele começa a trazer boas novas do Evangelho, a primeira coisa que se ouve é: ele roubava tanto, ele matava, ele prostituía, e agora ele está aqui dizendo que é crente, ele está aqui dizendo que é salvo. Isso só é possível justamente porque ele se tornou um novo homem em Cristo. Ele se tornou uma nova criatura. E o que a gente quer aqui é mostrar como é que isso é possível. É sim possível se tornar uma nova criatura através de Cristo. A nossa lição ela vai estar dividida em três subtópicos. Os subtópicos são o nascimento do novo homem, a justificação do novo homem e a santificação do novo homem. A gente vai falar primeiro aqui do nascimento do novo homem. Como é que alguém, uma vez nascido do ventre de sua mãe, pode tornar-se um novo homem. E essa foi uma das perguntas feitas por Nicodemos a Cristo e uma das coisas que mais me marcou na infância quando eu estudei isso. Eu estudei esse tema quando eu ainda era criança e justamente ficava me perguntando como alguém, uma vez já concebido, uma vez já nascido, pode voltar a ser uma nova criatura. Bom, a nossa lição ela traz o seguinte: é possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida? É o que a gente falava antes. Do ponto de vista humano, não. Então, é exatamente isso. O homem ele não consegue entender como é que a gente vai conseguir alcançar um status de perfeição. Mas, quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também é desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Se nos valermos de nossas forças, jamais alcançaremos. Mas em Cristo Jesus, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão torna-se possível em seu filho, o último Adão. Nessa última lição do trimestre, que a gente vai estudar, é justamente o nascimento, justificação, santificação e glorificação do novo homem em Cristo. Então, quando Deus ele traz para a gente o projeto do homem,
perfeito, lá no início, lá no Éden, que era Adão, ele nos mostra como ele gostaria que fôssemos, qual é a expectativa que Deus tem para nós. É a nossa queda, essa foi a origem da raça humana, a criação do homem no Éden. Foi a nossa queda que nos distanciou de Deus. Isso é evidenciado lá no livro de Isaías, quando ele diz que Deus não está com os olhos nem os ouvidos agravados para que não possa nos ver nem nos ouvir. São os nossos pecados que nos distanciam de Deus. Então foi esse pecado que trouxe a queda da raça humana. Foi esse pecado que te distancia de Deus. E como é que ele te aproxima de Deus agora? Nós, para estarmos próximos de Deus, a gente precisa do elo de ligação que ocorreu na cruz. Foi o Calvário que nos possibilitou a redenção e nos possibilitou nos tornarmos agora um novo homem, uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, no nascimento do novo homem, nós temos mais 4 tópicos na lição. Nascido não do sangue nem da carne, nascido de Deus, nascido da água e nascido do Espírito. Jesus ensinou a Nicodemos, um renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Então, é exatamente o que a gente está falando. Como é que eu consigo compreender que alguém já nascido, já concebido, já constituído, como eu disse, de capacidade, de intelecto, de toda uma estrutura racional e emocional, pode voltar a ser uma nova criatura? É quando você desconstrói toda a sua ideia, toda a sua percepção do que é a vida, do que é o ser humano. Quando você se desconstrói tudo isso e se constrói novamente, só que agora baseado nos preceitos de Cristo. Por isso não é possível que você seja nascido do sangue nem da carne. Esse nascimento, ele é um nascimento agora vindo de Deus. É um nascimento vindo através da conversão do homem. E a gente vai perceber exatamente que a conversão do cristão ela vai estar dividida aí em 2 momentos. Primeiro é o convencimento do homem e depois a conversão do homem. Porque primeiro você precisa se convencer da importância e da necessidade da tua salvação. E muitas vezes a gente acha que o simples fato de você se convencer de que você precisa de Deus, você se convencer de que Deus é realmente o único caminho para você, ele já culminou na tua salvação. E não é exatamente assim. Para que você tenha acesso a essa salvação, você precisa justamente se tornar um novo homem. Então, você primeiro passa por esse processo de convencimento e, em seguida, você passa agora ao processo de conversão. Quando você se converte no novo homem, aí sim é que você passa a ser um homem nascido de Deus, nascido através de novas convicções, convicções agora cristãs, convicções de amor, convicções de caridade. São essas convicções de amor ao próximo, de empatia com o próximo, que vai nos permitir ser gerado um novo homem, só que agora um novo homem em Deus, um novo homem em Cristo. E quando a gente fala nascido da água, é exatamente quando o próprio Cristo vai, e embora não precisasse, porque se você analisar a vida de Cristo, ele foi o único concebido, imaculado durante toda a sua trajetória na terra, e mesmo assim ele vem e dar-te o exemplo de que você precisa, sim, ser nascido da água. Então, na verdade, esse nascimento da água, que é o que todo mundo conhece como o batismo, ele vem apenas para que você professe ao mundo, para que você mostre ao mundo que a partir de agora você é um novo homem, que a partir de agora você está professando uma nova fé, uma nova vida em Cristo. E quando a gente diz agora nascido do Espírito, é porque agora você tem aquela voz que está no teu ouvido, te conscientizando, aquela voz que está te incomodando todas as vezes que você comete algo de errado. Todas as vezes que você peca, você sente o Espírito Santo sussurrando no teu ouvido, dizendo que você
não deveria ter feito aquilo. Isso é justamente porque nós fomos nascidos do Espírito. O processo de santificação, e é isso que o Espírito Santo traz, o próprio nome dele, santo, já nos remete a essa santificação. Esse processo de santificação ele é contínuo. E como a gente viu no texto áureo da lição, esse modelo, essa estatura de perfeição, a gente só vai ter na glória. Até lá, esse processo de santificação ele é contínuo. E ele é dado e ele é permitido para nós através da presença do Espírito Santo em nossas vidas, como é dito em Romano. Nós somos o que? Somos templo desse Espírito Santo. E esse Espírito Santo habitando em nós, que vem nos convencendo do pecado todo dia. Então, o que é preciso entender é que quando a gente diz ser um novo homem, quando a gente se considera um novo homem, nascido de Deus, nascido da água e agora do Espírito, porque agora eu me considero convertido e convencido de que não devo mais pecar, o Espírito Santo então começa a nortear os meus passos, a nortear as minhas decisões, me mostrando o que eu devo e o que eu não devo fazer. Isso não quer dizer exatamente que eu não vou mais pecar. A própria Bíblia nos relata que todos pecaram, e por isso a glória foi destituída de nós. Mas é exatamente a presença do Espírito Santo em nossa vida que nos remete a pedir perdão. Existe uma diferença entre aquele pecado premeditado. Aquela pessoa, quando ela não é nascida de Deus, ela começa a premeditar o pecado. Ela começa a compactuar com o que é mal e premedita a ação maléfica que ela vai fazer, tanto para prejudicar a sua própria vida, como a vida daqueles que estão ao seu redor. Isso acontece com aquelas pessoas que não são nascidas de Deus. Uma vez que você for nascido de Deus, uma vez que você se tornar um novo homem, o que acontece é que a partir de agora, todas as vezes que você pecar, imediatamente o sentimento de arrependimento vai remeter no teu coração. Você vai ouvir aquela voz sussurrando no teu ouvido de que você não deveria fazer aquilo. Esse sentimento é que nos afasta do velho homem, é que nos afasta daquela natureza pecaminosa, daquela natureza adâmica que ficou lá no passado. Esse sentimento de remissão nos é dado, nos faz sentir isso, é a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. O livro de João, no capítulo 1, versículo 12 e 13, diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, os quais nasceram do sangue, nem da vontade, nem da carne, mas de Deus. Então, exatamente, fechando esse primeiro tópico, que fala do nascimento do novo homem, a gente vê que como foi que nós recebemos, por que nós podemos ser considerados filho de Deus? Porque nós recebemos Cristo em nossa vida. O livro de João deixa claro, a todos o que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, eu e você que recebemos Cristo como nosso Salvador, que passamos a entender isso, nós agora temos o poder de ser considerado filho de Deus. Não da carne, nem do sangue, mas de Deus. Professando isso através do batismo nas águas e concretizando, consolidando isso através da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. O segundo tópico da nossa lição fala agora da justificação do novo homem. A justificação do novo homem é exatamente aquilo que a maioria da humanidade não consegue entender. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. E como é que a humanidade ela vai conseguir entender que é possível você ser um novo homem em Cristo quando você nasce num contexto de injustiça? Você tem uma humanidade, e quando eu digo humanidade, eu estou falando toda a raça humana, por natureza amar.
E por ser má, ela não consegue entender como alguém na nossa formação, na nossa composição, ser novamente justificado como agora justo, como agora alguém apto, alguém de perdão recebido. O perdão é exatamente uma dádiva que você não vai conseguir entender justamente por você não ser justo. A justificação do novo homem, ela vem através da fé em Cristo. E por que que a humanidade ela não vai conseguir entender essa justificação? O livro de Isaías, no capítulo 64, fala da inutilidade da justiça humana. Por que que o entendimento e a justiça humana ela não vai fazer muita diferença nisso? O livro de Isaías ele diz assim, ó, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. O que significa dizer, por exemplo, como é que você se sentiria em ser julgado num tribunal comum mesmo, num tribunal aqui terreno? Digamos que você estivesse sendo julgado por um crime, vamos falar aqui um crime bem banal, como um crime de tráfico de drogas, e você descobrisse que aquele juiz também era usuário de drogas. Então, o que é que você vai dizer? Como é que um juiz desse tipo ele pode me julgar se ele também faz justamente aquilo que eu fazia? Então, justamente por isso, a humanidade ela não tem competência nem capacidade para conseguir justificar o novo homem. Essa justificação ela é feita através da fé em Cristo. Você não tem como validar essa nova criatura, esse novo homem, justamente porque você não se enquadra no processo de novo homem. Para que você consiga entender essa justificação, você primeiro precisa ser uma nova criatura. Já o item 2 fala agora da maravilhosa doutrina da justificação. O livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 11, ele diz o seguinte: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome de Jesus. O versículo 10, ele vai falar, o versículo que vem antes do 11, vai falar justamente aquele texto que é bem conhecido de todos os cristãos, que ele fala assim, não os erreis, nem os idólatras, nem os sodomitas. Aí ele vai falar numa quantidade de erros que formam a escória, que formam aquelas pessoas que estão bem distanciados mesmo de Deus, estão afundados no pecado. Então, o que ele diz assim, ó, muitos têm sido isso, mas aqueles que nascerem de novo, que nascerem de Cristo, eles têm sido agora lavados, têm sido santificados, têm sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo. Então, a justificação ela é tão maravilhosa, e é isso que diz a doutrina da santificação. Em Cristo Jesus, todas essas pessoas, mesmo que uma vez tenham sido ladrões, tenham sido sodomitas, mesmo que eles tenham sido avarentos, mesmo que eles tenham sido assassinos, não importa a complexidade, nem o tamanho do erro, nem o pecado que você cometeu. Uma vez que você foi lavado no sangue de Cristo, uma vez que você se tornou um novo homem pela conversão em Cristo, você agora passou a ser justificado no Senhor. E é justamente a cruz do Calvário que nos justifica, que nos santifica e nos permite acesso agora a essa salvação. Então, é essa justificação que importa. A justificação feita através de Cristo. E aí é que nós precisamos entender que o novo homem agora passa a ser justo. O livro de 1 João, no capítulo 3, versículo 7, ele vai dizer assim, ó, filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Paulo já vai falar o seguinte, sede, pois, meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então é justamente isso, eu imito alguém que é justo, eu imito alguém que é santo, para que eu também seja santo. Para que eu permaneça, para que eu continue no processo de santificação, eu preciso justamente imitar a Cristo. Aí sim eu vou conseguir atingir o status
de perfeição, o status de santidade. Então, é possível eu ser justo? Sim. Como é que eu vou ser justo? Eu vou ser justo praticando a justiça. Eu vou ser justo buscando a santidade. Eu vou ser justo buscando a perfeição. Porque quem me permite isso é a justificação em Cristo, é a justificação no sangue de Cristo. Então, é possível, sim, você buscar. Não precisa você se preocupar com o fato de você ter sido mal, com o fato de você ter praticado maldade. Não importa o que você tenha feito no passado. É isso que é ser uma nova criatura. É entender que perdão é quando joga fora toda aquela lembrança, todo aquele sentimento de mágoa. É isso que Cristo faz com a gente. Ele joga fora. Ele joga fora toda a lembrança de tudo de mal que você fez e te torna um novo homem. E o melhor disso tudo é saber o seguinte: Deus não perdoa como a gente, Deus não ama como a gente, Deus não lembra como a gente. Deus esquece de tudo de mal que a gente fez a partir do momento que a gente se arrepende. Infelizmente, a gente acaba pecando de novo, mas por misericórdia da nossa vida, Ele está sempre ali, disposto a nos perdoar. O que não é motivo para você achar que o fato de Deus estar sempre te perdoando, você vai estar sempre pecando. Você tem que começar a dar mais ouvido ao Espírito Santo para que evite você estar pecando. Porque o processo de santificação é buscar o que é correto, é buscar o que é certo, é buscar estar mais perto de Deus, é imitar a Cristo. O terceiro item da lição de hoje fala agora da santificação do novo homem. São essas pinceladas que a gente já vem falando através do tópico 1 e 2. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida, até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Bom, então assim, ao contrário da regeneração, o que é que acontece? Me converti. Me converti, eu agora já sou um novo homem. Eu já passo a ter acesso à salvação. Isso foi evidenciado na Bíblia quando Jesus se dirige ao ladrão que estava na cruz. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isso já foi bem evidenciado através do próprio Cristo. Então, uma vez que eu me converto, não há nada mais que me impossibilite ter acesso à salvação. Esse processo ele é instantâneo. Me converti, me arrependi, recebi o perdão de Deus, agora a salvação é uma dádiva e ela é gratuita. Porém, o processo de santificação, esse é contínuo. Quanto mais eu me santifico, e a própria Bíblia ele traz isso, quem é santo santifique-se mais, quanto mais eu me santifico, mais eu abandono as práticas maléficas, mais eu abandono o pecado. Justamente porque o processo de santificação ele vai demandar toda a nossa vida. Ele vai demandar durante toda a nossa existência. Enquanto a gente existir, a gente tem que estar buscando a santificação. O que significa dizer que quanto mais eu me santifico, mais perto eu quero estar de Deus. Quanto mais eu me santifico, menos desejo eu tenho de pecar. E eu falo que, às vezes, por experiência própria, quando você começa a se envolver muito no trabalho de Deus, no trabalho das boas novas do Evangelho, o que acontece é que a tua mente acaba ficando sem tempo de pecar. Você se envolve tanto em fazer o que é bom, que você só tem tempo agora para se santificar. E esses momentos, voltando a falar um pouquinho do momento que a gente está vivendo, a gente passa a perceber que a igreja, enquanto organismo, passou a ser muito mais importante do que a igreja enquanto organização. Um exemplo bem claro disso é o que a gente está fazendo aqui agora. Embora não seja possível que a gente esteja aqui próximos um do outro no templo, adorando
e estudando junto, o que é muito bom, e nós como seres humanos, a gente gosta de estar perto, a gente gosta de sentir o calor humano. Nós somos uma nação que gosta do aperto de mão, que gosta do abraço. Isso nos faz nos sentir bem, isso nos faz nos sentir conectados. Só que esses momentos permitiu que a gente percebesse que a gente também pode adorar a Deus, mesmo não estando dentro daquela estrutura organizacional de igreja. Você percebeu que a igreja está dentro do teu lar, ela está no teu trabalho, ela está nessas reuniões online que a gente está fazendo aqui. Então você passou a perceber que essa estrutura organizacional ela é muito boa, mas ela não é o que te formou, ela não é o que te faz, não é o que te faz cristão. A busca pela santidade ela tem que ser contínua. E a partir de agora você começou a perceber que você está buscando isso dentro de casa, você está buscando isso no teu lar, você está buscando isso quanto à família, você intensificou os cultos domésticos, você começou agora a falar de Deus com as pessoas, porque você viu que não podia mais falar de Deus junto com ela na igreja, você começou a falar de Deus com ela agora através da tecnologia. Isso te fez perceber que a igreja é organismo, ela consegue ser uma unidade, mesmo não estando perto um do outro. Isso faz parte de quê? Do processo de santificação. Que esse processo de santificação que a gente tem colocado em prática agora, ele permaneça depois que tudo isso passe. Porque isso vai passar e quando isso passar, que permaneça esse processo contínuo de adoração e santificação em todo lugar, adorando a Deus e buscando Ele em todo local. A santificação como posicionamento. A Igreja de Deus, isso está no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, 2. A Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado de santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, é exatamente o que a gente está falando. Paulo se dirige à igreja que está em Corinto, mas ele fala assim, a todos que estão santificados em todos os lugares. Ele começa a nos chamar para esse processo de santificação. Em todos os lugares que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo e fez dele nosso Senhor. Então, é isso que a gente está fazendo aqui, invocando a Deus em todo lugar, não importa onde você esteja. Esse é o processo e o posicionamento da santificação. O livro de Efésios, capítulo 4, versículo 13, vai dizer assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, esse processo de santificação só vai estar completo quando a gente atinja o status de homem perfeito. Isso só vai acontecer quando nos reencontrarmos com Cristo. Não adianta você ficar se frustrando porque você falhou, porque você pecou. A Bíblia diz assim, orai e vigiai, porque o espírito pode até estar pronto, mas a carne é fraca. Então, toda vez que a tua carne fraquejar, busque imediatamente o perdão de Deus e prossiga no processo de santificação, desse processo contínuo, porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você se santifique ainda mais. O livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 3, ele vai dizer assim, o que é que ele fala sobre a santificação? Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que vos abstenhais do pecado, que vos abstenhais do que é mal. Então, a vontade de Deus é o quê? É a nossa santificação. É isso que a gente tem que buscar durante todo o tempo, durante toda a nossa jornada, o processo de santificação. Agora, para que a gente encerre a lição de hoje, a gente vai concluir aqui falando o seguinte: quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. Então, como eu disse, uma vez que você permitiu-se
ser agora uma nova criatura em Cristo, você passou a ter todos os seus pecados apagados, todos os seus pecados esquecidos, e passou a receber o maior presente da sua vida, que é a salvação. E quando do arrebatamento da igreja, você será agora semelhante ao Senhor Jesus. Quando a gente reencontrar Cristo, agora a gente sim vai conseguir atingir o status de varão perfeito, porque essa é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Está no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados, e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Então, é o que a gente almeja, é o que a gente espera, esse reencontro com Cristo. Que isso vai agora nos permitir atingir o status de varão perfeito, o status de uma vida agora perfeita, completa com Cristo. Eu espero que a conclusão da lição de hoje tenha sido proveitosa para você, como foi para mim e para a gente que está aqui. Tá? Foi muito bom esse momento que a gente pôde estar junto, mesmo que através de um mecanismo diferente, mesmo através da tecnologia. Mas o Senhor tem levantado pessoas como tem levantado o irmão Humberto, que tem se dedicado a esse trabalho e tem nos permitido estar adorando a Deus junto com você da sua casa. Tá? Que a gente possa estar acompanhando os cultos de casa. Tá? Reforço aqui a importância dos cultos domésticos. É uma prática que é muito boa, uma prática que eu voltei a colocar, porque a gente sabe que, sem demagogia, durante das nossas correrias, o que a gente costuma fazer é, quando dá tempo, aí eu faço o culto doméstico. Se não der tempo, eu vou me atrasar para o trabalho, então eu me arrumo ligeiro e vou. Se não der tempo, porque eu quero pegar aquele filme que só vai passar naquele horário, eu deixo o culto doméstico para depois. Momentos como esse que fizeram com que a gente começasse a sentir falta de Deus, começasse a sentir saudade do calor da igreja, fez com que a gente percebesse a importância de cultuar. Então, fez com que a gente percebesse que não dá para ficar sem Deus, não dá para ficar sem esses momentos. Então, por exemplo, na minha casa, e agora eu estou falando de mim, eu não consigo completar o meu dia se eu não fizer o culto doméstico. Se eu não fizer o culto doméstico, parece que o dia não ficou completo, parece que eu não consegui fechar com chave de ouro. Isso eu só percebi através da adversidade. É ruim que a gente tenha que perceber isso através da adversidade, mas que com tudo isso você perceba que Deus está aqui sempre do nosso lado. E ponha em prática. Se você não está colocando ainda, coloque. Você vai perceber a maravilha que é estar adorando a Deus na tua casa também, transformando o teu lar no templo de Cristo, transformando o teu lar na igreja, transformando esse culto doméstico nesse culto racional, porque essa é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Eu vou retornar a palavra aqui para a irmã Mônica. Ela vai fazer as considerações finais e uma oração para que a gente possa se dispersar. Amém, irmãos? Coisa linda. Louvamos a Deus e queremos agradecer ao nosso professor, o irmão Edgar, que Deus em Cristo continue te abençoando, te usando como instrumento na terra. Abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família em Cristo Jesus. Louvamos a Deus por este estudo tão maravilhoso acerca do novo homem em Jesus Cristo. Que possamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus para habitar nas nossas vidas. Que possamos buscar a perfeição, a santidade em Cristo, como nos foi ensinado. Neste momento nós queremos agradecer a Deus com uma oração. E logo após estaremos encerrando a Escola Bíblica Dominical na sua casa nesta manhã. Querido e amado Deus, muito obrigado, Senhor, por este privilégio que é em te servir, te adorar. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui na tua presença, Senhor. Obrigado pela tua palavra
que fora transmitida às nossas vidas nesta manhã. Que ela possa, Senhor, ficar aplicada em nossos corações. Que possamos guardá-la e aplicá-la a cada dia. Em nome de Jesus, obrigado pela vida do nosso professor, pela vida do responsável aqui, o nosso irmão Humberto, pela vida, Senhor, do nosso pastor, do corpo de obreiros, da nossa igreja, dos irmãos que nos acompanham. Obrigado pela vida de todos. Senhor, neste momento de pandemia que afeta a raça humana, eu sei, Senhor, que confiamos inteiramente em Ti e queremos pedir a Tua providência, a Tua solução, Senhor, para estes problemas que ora nos cercam. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê graça, nos dê forças, que possamos estar a cada dia fortalecidos e unidos em Ti. Nos livre, Senhor, de todo o mal e estende a Tua bondade e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, sobre a nossa nação, sobre o nosso mundo, o globo terrestre. Eu te peço, Senhor, fica conosco, nos despede em paz para os nossos lares, nos dá um dia abençoado, um dia feliz na Tua presença. Obrigado por encerramento do primeiro trimestre do ano de 2020. E se assim o Senhor nos permitir, no próximo domingo, estaremos iniciando o segundo trimestre do ano de 2020, falando a respeito da igreja eleita. Se assim o Senhor nos permitir, nos capacite e nos dê sabedoria, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia não é um conto de fadas, e nem as suas histórias são desconexas. Antes mesmo de Adão pecar, Deus já tinha um plano de redenção para o homem. Desde Abraão, o pai da fé, passando por Isaque e o seu sacrifício não consumado, por Jacó, que lutou com um anjo, e por José, que sonhou os sonhos de Deus, até Moisés, que libertou o povo do cativeiro do Egito e assim se formou a nação de Israel. Deus já tinha um plano. E tantos outros heróis da fé se passaram: Elias, Eliseu, Davi, Salomão, Jó, Jeremias, Ezequiel, Daniel, tantos. E a salvação foi anunciada por Isaías, e ele disse: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E a salvação então veio através de Jesus, e ele disse: ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Mas ele também disse que a seara era grande e poucos eram os trabalhadores. O próprio Deus disse: a quem enviaremos? Quem irá por nós? E Paulo disse: como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E Jesus ainda disse: amai o próximo como a si mesmo. Bem-aventurados os misericordiosos, os pacificadores, os mansos, os puros de coração, os que choram, porque eles serão consolados. Se você quer entender o plano de salvação, se você quer ser um ceifeiro e cumprir o ide do Senhor, se quer aprender a amar o próximo como a si mesmo, se quer ser um bem-aventurado, conheça a Deus e prossiga em conhecê-lo. A Escola Bíblica Dominical